Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você que gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de aprender e meditar na palavra do Senhor. Amém? E hoje nós temos como tema, está aí na sua tela, o Espírito Santo derramado sobre todas as nações. E por que nós vamos falar sobre o Espírito Santo derramado sobre todas as nações? Porque, primeiramente, que antigamente, queridos, mesmo os discípulos do Senhor Jesus achavam que o Espírito Santo só seria derramado sobre os judeus. Sobre os judeus. E hoje as pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, também é somente sobre algumas pessoas. O que é, na verdade, um equívoco da parte de algumas pessoas. Então nós vamos ver biblicamente, né? Nós vamos ver biblicamente como que isso se deu, como que Deus mostrou isso aos discípulos, principalmente a Pedro, que nós vamos estar aqui meditando, e que isso que aconteceu, que o próprio Pedro presenciou, fazia parte e faz parte até hoje, porque ela se cumpre até hoje, de uma profecia lá no livro de Joel. Amém? Ou seja, o Espírito Santo, ele está disponível a todos, ele é derramado a todos, inclusive sobre você. Então eu quero poder estar trazendo essa meditação e quero que você medite junto comigo. E eu quero também poder estar orando com você no final dessa mensagem, orando e consagrando o seu dia ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia, primeiramente no nosso texto base, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44 a 48. 44 a 48. Eu vou colocar na versão NVI, uma versão mais fácil de nós meditarmos, né? Com vocabulário um pouco mais simples. Então vamos lá, vou colocar na tela e você acompanha comigo aí. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Essa história, queridos, ela se passa com Cornélio, né? O centurião Cornélio. A Bíblia nos fala desse homem que ele era um homem temente a Deus, ele era religioso, ele era temente a Deus, que ele dava muitas esmolas, né? E que ele orava continuamente a Deus. E que essa oração, essas esmolas, essa bondade dele, né? E principalmente o desejo dele, o temor dele a Deus, fez com que Deus pudesse mandar uma mensagem para Cornélio. Um anjo aparece para Cornélio e fala com Cornélio e fala assim: ó, manda chamar Pedro, que está lá na casa de um curtidor de couros, né? E você, e fala para ele vir, para ele poder te explicar, te ensinar a palavra de Deus. E aqui nós começamos a entender algo muito importante, pensando agora um pouquinho fora da caixinha da igreja,
Existem muitas pessoas, queridos, que estão lá no mundo, que temem a Deus, que muitas vezes são religiosos. Quando eu falo religiosos, eu não estou dizendo uma pessoa que frequenta a igreja, né? Somente se frequenta a igreja, mas uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que ainda faz a bondade, mas que ainda não conheceu a palavra ainda como ela deveria conhecer e não entendeu ainda o porquê da vinda de Jesus. Existem muitas pessoas fora da igreja que nunca pisaram numa igreja, que nunca se converteram, que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que são tementes ao Senhor. E que Deus quer usar pessoas cheias do Espírito Santo para poder levar a palavra dele a essas pessoas. Então, o próprio Deus fala para Cornélio através do anjo para ir mandar buscar Pedro. E na visão dos judeus, queridos, somente os israelitas seriam salvos, somente os israelitas poderiam receber o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia, quando você pega o Antigo Testamento, você vê Deus chamando o povo de Israel do seu povo, né? Do povo escolhido por ele. Então eles tinham essa crença que somente o povo de Israel é os que seriam salvos, que seriam realmente tocados pela vida do Messias, até pela vida de Jesus Cristo. Mas a surpresa de Pedro é que Pedro ele tem uma visão, era mais ou menos meio-dia, estava com fome, não era ilusão, não era coisa do deserto, né? Como a gente possa imaginar. Mas Pedro ele tem uma visão, Deus traz uma visão para ele, aonde Deus apresenta para ele alguns animais, quadrúpedes, répteis, e fala para ele, mata e coma. E Pedro simplesmente fala para Deus assim, jamais, Senhor, jamais eu vou matar algo impuro, ou vou comer algo impuro. E Deus fala para ele assim, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E ali, Pedro ficou pensando, o que será que o Senhor quis dizer com isso? O que será que o Senhor quer dizer com essa história de me apresenta lá, desce um pano, abre-se lá, tem vários tipos de animais impuros ali, e Deus que sempre falou para não comer produto impuro ou animal impuro, agora ele está dizendo para matar e comer? O que Deus quer dizer com isso? E logo depois nós vamos ver, dentro do próprio capítulo 10 de Atos, no verso 19, aonde o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, fala com Pedro e fala, Pedro, tem aí algumas pessoas que vieram aí, estão te procurando, e não hesite, porque eu mandei eles virem atrás de você, não hesite, vá atrás dele e faça aquilo que eu disser. E Pedro simplesmente ele vai. E eu imagino Pedro indo até a Cesareia, pensando, né, o que o Senhor quer dizer com essa situação dos animais. E daí Pedro, chegando na casa de Cornélio, ele começa a ouvir a história de Cornélio, e Cornélio começa a contar para ele que ele estava orando por volta do meio-dia, e que um anjo do Senhor apareceu para ele, e falou do Pedro, e andou ir buscar Pedro. E daí Pedro ele já começa a entender, queridos, ele já começa a entender o que aquela visão que Deus tinha dado para ele significava. Por quê? Lembra que eu falei que a visão dos discípulos era que somente os judeus, os israelitas seriam salvos, somente eles poderiam ter o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo? Pois é. Só que daí Deus começa a dizer para ele, através daquela visão, que Jesus Cristo ele morreu por todos, derramando do seu sangue, purificando todas as pessoas na terra, onde todas as pessoas na terra teriam a oportunidade, a mesma oportunidade
que Pedro e seus discípulos também tiveram. Olha só. No entanto, queridos, que Pedro ele diz assim lá no verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. É por isso que eu estou dizendo para você aqui, para a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, que lá fora, Jesus Cristo derramou o seu sangue por todos, inclusive os que estão lá fora da igreja. E que Jesus purificou eles para que eles pudessem ser aceitos também e para que eles pudessem receber do dom do Espírito Santo e serem reconciliados com o Senhor. Todos nós. Ou seja, Deus olha para essas pessoas. O que Deus está precisando hoje é de pessoas dispostas a serem enviadas, como Filipe foi enviado ao etíope, e não tinha quem explicasse nada para ele. E Filipe vai lá, o Espírito Santo fala com Filipe, e o Filipe vai até lá, fala com o etíope, explica as escrituras para ele, e na primeira oportunidade ele é batizado. Da mesma forma, o Espírito Santo quer usar você hoje para poder também alcançar essas pessoas que estão lá fora. E daí, queridos, Pedro ele começa a pregar para o Cornélio, para a família de Cornélio, para os amigos mais íntimos de Cornélio. Ele começa a pregar. E daí entra na onde nós acabamos de ler. Aonde Pedro ainda estava falando, pregando sobre Jesus, falando de Jesus, falando por que Jesus veio, que Jesus, né, que os profetas dão testemunho de Jesus, e que todo aquele que crê receberá o perdão dos pecados mediante ao nome de Jesus, e de repente o que acontece? Todos os gentios eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E aqui vem outra questão muito interessante. Muito interessante. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que se batizar na água primeiro, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Aqui você vai perceber que não existe esse protocolo. Porque o protocolo para receber o Espírito Santo é crer, temer ao Senhor e receber o perdão dos pecados do Senhor Jesus. O batismo com o Espírito Santo é a materialização da sua fé. E antes deles se batizarem, eles já estavam orando em línguas e estavam exaltando ao Senhor. E depois disso, Pedro ainda diz assim: podemos negar a água do batismo para eles? Não. Então vamos batizar esse povo em nome do Senhor Jesus. E daí foram lá e batizaram. Batizaram eles, depois que eles já estavam falando em língua, depois que eles já estavam cheios do Espírito Santo. E isso só concretiza, queridos, tudo aquilo que o profeta Joel já tinha profetizado lá no livro, no seu próprio livro que carrega o seu nome, que é o livro de Joel. Vou colocar aqui para vocês já, aqui na tela, o livro de Joel. Vou colocar aqui na tela, está travando um pouquinho aqui meu computador. Só um minutinho, aqui Joel. No capítulo 2, verso 28, eu vou usar a versão King James, que eu acho que é uma versão bem interessante. A versão King James aqui, pronto. Aonde ele vai falar sobre essa profecia que já estava predita pelo profeta Joel. Olha só. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Ruach. O que é o Ruach? É o Espírito Santo, meu Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. Esse texto, queridos, ele nos mostra a profecia que o Espírito Santo seria derramado sobre
todos os povos. Não teria distinção nenhuma. Não teria distinção nenhuma, mas que todos receberiam. E que tanto crianças, adultos, velhos, também receberiam do poder do Espírito Santo. Ou seja, queridos, o Espírito Santo é derramado sobre todas as nações, sobre todos os tipos de pessoas, não importa a sua cor, a sua nacionalidade, como se pensavam, porque os gentios, para eles, naquele tempo, os gentios, queridos, só para você entender quem eram os gentios eram vistos como aqueles que tinham, e eram realmente, uma mistura onde eles criam em Deus, mas também adoravam outros deuses, né? Os gentios eram considerados gentios todos aqueles que não eram judeus. Então, existia uma discriminação, existia ali uma situação onde também eles não se davam, não conversavam. No entanto, que se você pegar aí Atos 10, né? Atos 10, no versículo 23 em diante, você vai ver, né? Que o próprio Pedro diz, Pedro diz que é contra a lei dos judeus se associar-se com o gentil ou até mesmo visitá-lo, mais exatamente no verso 28. Ou seja, os gentios não eram bem vistos. Mas quando Pedro começou a ouvir a história do Cornélio, ele começou a ouvir a história do Cornélio, associou com a visão dele e disse: opa, o sangue de Cristo purificou todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas podem ser enxertadas em Cristo, independente da sua nação. E quando ele ainda pregava, o Espírito Santo desce, eles começam a falar em línguas como os judeus, e daí começou a formar aquela ideia na cabeça de Pedro. E todos os judeus que foram com Pedro estranharam, falaram: nossa, o dom do Espírito Santo que foi dado a nós também está sendo dado a eles. Nós não somos diferentes, somos iguais. Então eu quero dizer para você hoje que o Espírito Santo ele está disponível a você também. Pastor, mas eu não recebi ainda o batismo com o Espírito Santo. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo está muito mais ligado a você sair da religiosidade e crer que o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos e que o Espírito Santo quer capacitar você, quer que você ore em línguas, quer que você profetize, quer que você edifique a si mesmo como edifique a igreja do Senhor, do que realmente você achar que o Espírito Santo não quer descer sobre mim. Primeiro que ele já habita em você, dentro de você a partir do momento que você aceitou Jesus. Agora ele quer capacitar você. E se capacitou gentios, todos nós somos gentios se nós pararmos para analisar. Todos nós somos gentios. Todos nós fomos purificados, né? Ali entre aspas, para que todos entendam e não tenham uma interpretação errada. Todos nós fomos purificados através do sangue de Cristo. Ou seja, através do sangue de Cristo nós tivemos uma abertura para que todos nós pudéssemos ser reconciliados com Deus Pai. Não precisamos mais ser israelitas, judeus, mas nós só precisamos temer ao Senhor. E que o Espírito Santo vem sobre você. Está muito mais ligado à sua mente, ao seu credo, do que realmente ao desejo do Espírito Santo. Então eu quero poder estar orando por você, para que você possa receber desse Espírito Santo na tua casa, e para que você possa ser como Pedro, para que você possa ser como Estevão, como Filipe, que foram pessoas poderosamente utilizadas pelo Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo, para alcançar muitas vidas. Amém? Deixa eu orar por você. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. E quero agora, diante do Senhor, colocar diante do Senhor a vida do teu filho, da tua filha que está ouvindo essa mensagem e que sabe que a capacitação, o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é sobre todas as pessoas que creem, que temem e que se colocam diante do Senhor.
que não importa o que as pessoas possam dizer, o que a religião possa dizer, mas assim como foi no tempo de Pedro, onde até mesmo aqueles judeus que estavam com Pedro se admiraram de que o batismo com o Espírito Santo veio sobre os gentios, que hoje quebre todo impedimento, destrave todo impedimento da mente desse irmão e dessa irmã, achando que talvez o batismo com o Espírito Santo é só sobre alguns. E que hoje cada um desses irmãos e irmãs receba desse poder, cada um desses irmãos receba desse derramar, dessa capacitação, dessa oração em línguas, da profecia, para que eles também sejam enviados como Filipe, como Estevão, como o apóstolo Paulo e como tantos outros foram usados poderosamente pelo Espírito Santo para essa nação. Que hoje, Pai, se levante muitas pessoas possam ser batizadas e tocadas pelo Teu poder, Espírito Santo. E eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que todos que ouvirem essa mensagem sejam tocados, sejam poderosamente tocados. Comece a orar numa linguagem sobrenatural, a profetizar e a glorificar ao nosso Deus e Pai. E que eles venham ter um dia guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.